Olá, pessoal. Passada essa primeira fase de novo, do que a gente já tratou nessa primeira parte da aula, que é sobre a administração de materiais, os objetivos dela, o que seriam os recursos materiais, o que é a administração de recursos materiais, o que a gente trata nessa matéria, nessa disciplina que a gente está vendo, os objetivos da administração de recursos materiais, a divisão dela, no que ela se divide: gestão de estoque, gestão de compras, de distribuição e de recursos patrimoniais. Superada essa primeira parte, que a gente deu uma pequena revisão do que a gente viu na primeira parte do nosso bimestre, no primeiro bimestre, nosso semestre, primeira parte, a gente vai tratar agora da classificação de materiais, certo? Para dar continuidade à temática da aula de hoje, que a gente está tratando sobre a classificação de materiais. A gente vai dar continuidade agora. Aí a gente vem para o quê? E o que é a classificação de materiais? O que a gente está tratando na classificação de materiais? Classificar material é o que eu vou fazer. Eu vou classificar os bens, instrumentos, utensílios, objetos, de acordo com diversos critérios. É isso que é classificar materiais. Eu estou tratando aqui de quê? De administração de recursos materiais. Então, eu tenho vários materiais, vários recursos materiais. Então, eu vou fazer o que agora? Vou classificá-los para poder trabalhar e poder gerir esses materiais. Porque eu tenho que primeiro conhecer os meus materiais, para aí sim eu poder geri-los, para aí sim eu poder fazer essa administração desses materiais. Então, o primeiro passo é classificá-los. Então, eu posso classificar esses materiais com diversos critérios. Existem várias classificações de materiais. Professora, qual a classificação que eu vou utilizar? A classificação que se adequar melhor à sua empresa, à sua organização. É essa classificação que você tem que utilizar, de acordo com os materiais, de acordo com os recursos, com a sua função, com o seu serviço. É esse tipo de material que você vai classificar. Você vai utilizar uma classificação de acordo com os seus materiais e que atendam aos seus objetivos, que atendam às suas necessidades da organização. Classificar significa atribuir características semelhantes entre diversos seres e materiais. Então, eu estou fazendo o quê? Atribuindo características semelhantes. Eu estou classificando por quê? Porque eu quero pegar materiais que possuem características semelhantes e defini-los em uma posição. Saber poder utilizar esses materiais, saber utilizar esses objetos, esses bens, esses instrumentos. Eu estou classificando para saber manuseá-los. A classificação é realizada porque oferece às organizações informações que permitem os gestores administrar estoques, reserva ou conjunto de materiais armazenados. Então, eu estou classificando para saber o que eu tenho no meu estoque, para saber quais são os materiais, quais são os recursos materiais que aquela empresa, aquela organização possui. Então, eu estou classificando para poder saber como administrar esses materiais, saber qual é a periculosidade dele, qual é a perecibilidade dele, quanto tempo ele pode ficar estocado, qual é o custo daquele material no meu estoque, porque eu vou ter um custo sobre aquele material. E eu classificando esse material, eu tenho condições de ter essas informações mais rápidas e mais precisas, para saber tomar decisões, para ter o teor de tomar decisões sobre aquele material que está dentro do meu estoque. Então, por isso eu classifico. Eu classifico para ter características semelhantes que eu possa conseguir informações dos meus materiais para poder administrar o meu estoque. É isso que é classificação de materiais. E ela se tem três atributos. A classificação de materiais possui três atributos, segundo a doutrina majoritária que é a cobrada. Ela possui três atributos. Quais são esses atributos da classificação? A classificação ela tem que ser abrangente, flexível e prática. Ou seja, ela tem que ter abrangência, flexibilidade e praticidade.
Abrangência são as características dos materiais. Eu tenho que ter abrangência quanto a essas características. Eu tenho que saber essas características. Eu tenho que saber quais são estas características que esse material possui. Eu tenho que ser abrangente. Eu tenho que conseguir contemplar todos os meus materiais. Então, eu vou saber, é material de consumo ou permanente? Qual é o material? É de acabamento? É a forma de apresentação? Qual é a forma que ele tem de acondicionar? Isso é ser abrangente. Isso é ter sinais, características de todos os meus materiais. Tem características. O que são características? São características, são pontos, são definições, são situações que aquele material possui. São particularidades que aquele material possui, isso são características. Aí eu venho para flexibilidade. Flexibilidade é uma comunicação entre os tipos de classificação. Eu tenho que ser flexível para eu poder ter uma classificação que se comunique, que eu entenda as classificações, que elas não se entrem em conflito, mas sim que elas possam se comunicar, que elas falem a mesma língua, porque eu não preciso ter uma única classificação, eu posso ter vários tipos de classificação, vai depender do que eu necessito. Então, eu tenho que me comunicar com esses vários tipos de classificação para eu poder tomar a melhor decisão. Então, o material é de estoque ou não? É um material crítico ou não? É um material ABC? A, B ou C é um material X, Y, Z. Então, e por isso que eu tenho que ser flexível, eu tenho que me adequar, eu tenho que fazer com que essas minhas classificações se comuniquem, certo? A classificação também tem que ser prática, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser direta, ela tem que ser simples. Eu não posso ter que procurar estudar para entender o que aquela classificação está falando. Ela tem que ser prática, direta. Ela tem que me fornecer informações que eu consiga entender de forma prática, de forma simples, de forma direta, objetiva. E isso se faz como? Com códigos, com medidas, com formas de apresentação dessa classificação, destes materiais. Aqui a gente está dizendo que a classificação tem que ser dessa forma. Eu tenho que fazer uma classificação dos meus materiais para que eu consiga ter a maior abrangência possível destes materiais. Eu tenho que ter uma classificação que consiga abranger o maior número de materiais que eu possuo. Eu tenho que ter uma classificação flexível para que esses materiais consigam se inseridos nessa classificação e nenhuma delas entre em conflito com a outra, elas têm que se comunicar, se complementar, e eu tenho que ser prática, eu tenho que ter uma classificação direta, objetiva. Isso são os atributos de uma classificação. É o que eu tenho que procurar na classificação para eu utilizar essa classificação aonde? Na minha organização, na minha empresa. Eu tenho que ver uma classificação que se adeque ao meu objetivo organizacional, o objetivo da minha empresa. E por quê? Porque essa classificação vai ser abrangente, flexível e prática. Ela sendo desta forma, eu consigo falar que eu tenho uma boa classificação dentro da minha organização, uma boa classificação de materiais dentro da minha organização. E quais são as etapas para eu poder ter uma classificação? Quais são as etapas de uma classificação de materiais? A primeira é a catalogação, depois a gente passa para simplificação, depois a gente passa para especificação, para normalização, padronização e codificação. Estas são as etapas para a classificação de materiais. Eu tenho uma catalogação, depois eu vou para uma simplificação, passo para uma especificação, normalização, padronização e codificação. Estas são as etapas nesta ordem. Primeiro, da esquerda para a direita. Catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação. Aí a gente vê aqui a catalogação. O que é catalogar? É o inventário ou arrolamento dos itens existentes em estoque. Por isso que eu falei para vocês que inventário é só um termo,
uma palavra que ela pode ser utilizada de várias formas. Inventário é arrolar. Arrolar é o listar, eu enumerar, eu só falar o que eu tenho. Eu vou enumerar, eu vou trazer item por item, falando quais são os itens que eu possuo, quais são os bens, quais são os recursos materiais que eu possuo. Então, eu vou dizer tudo aquilo que está no meu estoque. Eu vou dizer tudo aquilo que eu tenho estocado. Isso é classificar a primeira parte, a catalogação. E isso é catalogar. Eu vou classificar os meus materiais. Eu vou dizer os materiais que eu possuo. Eu vou inventariar aqueles materiais. Eu vou listá-los. É listar, gente. É numerar. Vou falar. Eu tenho uma caneta, uma borracha, lápis, corretivo, pincel, papelão, papel, resma. Isso quando eu estou falando de quê? De uma papelaria. Então, eu vou enumerar apenas isso, enumerar, falar quais são os itens que existem no meu estoque. Isso é catalogar, isso é falar o que eu tenho. Aí eu venho para simplificação. Simplificação é a redução da diversidade de itens de material em estoque, que se destinam ao mesmo fim, mesma finalidade. Então, eu estou trazendo aqui os itens que a gente tem que partir para uma simplicidade. Eu vou aqui falar como se eu estivesse num catálogo. Eu vou simplificar. Eu vou dizer quais são os itens de acordo numa papelaria, quais são os itens para o escritório, quais são os itens de papel, quais são os itens aplicados a, a fazer a fazer trabalhos manuais. Então, essas são as classificações. Quando você vai numa papelaria, você tem seções, certo? Você tem seções. Quando você vai no supermercado, você tem seções. Material de limpeza, material perecível, material líquido, material diversos, material tipo só de biscoitos, materiais, são essas simplificações. Eu vou dar finalidades para aqueles produtos. Eu vou dizer o que aqueles produtos são. Eu vou falar no genérico daquele produto. Isso é simplificar. Eu listei todos os materiais que eu tinha. Depois que listei esses materiais, eu vou dizer agora o que esse material é, qual é o fim daquele material. Ah, não, eu estou num supermercado e o fim desse meu material aqui, por exemplo, da água sanitária, é limpeza. Então, ele vai para a seção de limpeza. Aí eu vou pegar aquele outro material e vou dar outra simplificação. Eu vou botar que ele é um material alimentício, um ramo alimentício. Isso é simplificar. Isso é eu dar categorias grandes para esses materiais que eu listei. Aí eu vou agora identificar ou especificar cada material. É uma descrição minuciosa do material, possibilitando sua individualização de acordo com as informações do mercado de bens e serviços. Eu estou tratando aqui, vamos para o exemplo da papelaria. Vamos voltar para a papelaria. Eu vou identificar aquele material. Como eu faço essa identificação? Eu vou falar, eu tenho um lápis de madeira, numeração 5, 5 não, né? Eu acho que não existe. Numeração 2.0, verde, de 30 centímetros. Isso é eu identificar o material. E é uma descrição minuciosa. Eu estou identificando todas as características desse material, desse lápis. Aí eu venho para uma borracha. A borracha, ela tem 10 centímetros, é branca, com uma capa e serve para apagar lápis. Deve ter outras características, eu estou só resumindo, gente. Aí eu venho outro lápis. Eu vou descrever esse outro lápis. Eu tenho um lápis preto, numeração 1.0, 30 centímetros, que serve para desenho industrial. Já é outra classificação. Já é outro tipo de função que ele tem. É outra minuciosidade. Eu vou descrever todo o material.
eu vou falar como ele é, eu vou ter essa ficha desse material. Aí eu tenho essa ficha desse material, eu vou para normalização. Normalização é o estabelecimento de normas técnicas para os itens de material em si, ou para seu emprego com segurança. Via de regra, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que realiza essa normalização. Mas nem todos devem realizar essa etapa. Significa que nem todas as empresas, nem todas as organizações precisam fazer uma normalização na sua classificação de materiais. A normalização ela é feita geralmente quando eu estou tratando de produtos perigosos, quando eu estou tratando de produtos que já tem uma norma a ser seguida com a utilização dele, com uma norma que já tem a ser seguida para estocar aquele material. Isso é normalizar. Por exemplo, uma tinta. Tinta, a gente sabe que existem vários tipos de tinta e ela pode ser inflamável, pegar fogo. Então, já tem uma norma na ABNT que fala como eu tenho que tratar essa tinta, como eu tenho que estocá-la, como eu tenho que ter aquele produto guardado. Agora, por exemplo, se eu estou tratando de uma papelaria, não tenho produtos nessa natureza. A ABNT não me forneceu normas que eu preciso ter para fazer essa normalização. Então, se ela não tem essas normas, nem toda a classificação vai precisar ter normas. Vai ter que precisar ter regras para poder estocar, para poder classificar. E isso eu estou falando em relação à classificação. Porque eu vou saber qual é esse tipo de material e eu vou saber como tenho que guardá-lo, normalizá-lo. Quais são as normas que eu utilizo para tratar com aquele material. Mas não é preciso toda empresa utilizar essa etapa da normalização na sua classificação. Aí a gente vem para padronização. O que é padronizar? É uniformização do emprego e do tipo do material. Permite a comunicação das organizações com o mercado, viabiliza o controle dos estoques, permite a substituição de materiais de consumo, como ferramentas e cartuchos de impressora. Eu estou tratando aqui, no caso, de uma uniformização, de um padrão de material a ser seguido. E esse padrão, geralmente, ele já vem da minha organização, do meu mercado, de onde eu compro. É um controle, eu vou controlar com esses padrões o meu estoque. É uma comunicação da organização com o mercado. O mercado vai saber o mercado vai me dizer quais são as características daquele meu produto que eu estou adquirindo, daquele meu produto que está em estoque. Então, eu tenho que saber o que o mercado está falando para eu uniformizar essa mesma informação com a minha classificação. Se o mercado está dizendo, por exemplo, que aquele material ele é inflamável, eu não posso ter uma classificação dizendo que esse meu material não é inflamável. Por isso existe essa padronização. Eu tenho que ver o que o mercado fala daquele meu produto também. Eu tenho que ver se o que eu estou classificando está de acordo com o que o mercado está me falando. Porque eu vou permitir, por exemplo, se eu tiver um material que está faltando no meu estoque, eu tenho como saber rapidamente onde encontrar aquele material. Porque eu tenho uma classificação que é padrão com aquela do fora, com aquela que vem do mercado. Então, isso é uma padronização. Isso eu vou ter condições de padronizar, de falar uma classificação que eu tenho parecida, similar àquela que o mercado mesmo já classifica aquele material. E por último, eu vou codificar essa minha classificação, que é trazer em números, em letras, aquilo que eu classifiquei, aquilo que eu padronizei, aquilo que eu dei como características, como uniformização para os meus materiais. Então, é comumente realizado por meio de sistemas alfabéticos, alfanuméricos ou decimais, ou seja, letras, letra e número ou número. Trata-se da atribuição de uma série de números ou letras a cada item de material, de forma que essa informação compilada em um único código represente as características do item. Então, eu já tenho as características do meu material, do meu recurso. Eu já sei o que ele tem, eu já sei quais são as classes dele, quais são as medidas, eu já classifiquei, eu já simplifiquei em categorias
Eu já detalhei cada item, já falei como ele é, e eu já padronizei esse item de acordo com algumas classificações que o mercado já tem. Então, com isso agora, eu vou só transformar essa minha caracterização do meu bem, do meu recurso material, em códigos, em números, em sistemas que eu consiga traduzir rapidamente as informações que eu tenho sobre aquele produto. Então, a minha classificação tem que seguir uma ordem. Eu vou listar os meus itens, catalogar. Eu vou simplificar, colocar em categorias maiores. Eu vou ver características semelhantes e colocar em maiores. Eu vou especificar, eu vou detalhar aquele bem. Eu vou saber as dimensões, eu vou saber qual é o peso daquele item. Depois, eu normalizo, que eu trago normas, padrões de como deve se manusear aquele bem, isso se eu precisar, se eu verificar que há necessidade nos meus produtos ou bens que eu estou utilizando. Eu vou padronizar quando eu trago essas mesmas características e definições, uniformizando essas minhas características e essa minha classificação com o mercado, e vou trazer, codificar, transformar todas essas informações que eu colhi em números, em letras. Eu vou, tudo aquilo que eu detalhei, tudo aquilo que eu trouxe de informação, eu vou transformar em letras, em números. Aí a gente tem a codificação de materiais. Eu vou parar agora, novamente, para vocês terem, fixarem, falarem se tiverem alguma dúvida nessa parte da classificação de materiais. Vocês explanarem e falarem alguma coisa, ver se estão entendendo essa parte da aula, certo? Aí no próximo vídeo a gente começa a codificação de materiais, tá? Então, qualquer dúvida, entre em contato, mandem mensagem aqui no próprio vídeo, no que vai ficar disponível aqui no YouTube, ou se quiser também pelo próprio WhatsApp, que a gente vai estar conversando, bate-papo. Se você também não se sentir bem, gente, mandar no grupo para todo mundo ver sua dúvida, pode mandar também no meu WhatsApp privado, não tem problema nenhum. A gente responde qualquer dúvida, eu levo até para o grupo, mas eu não falo o seu nome. Então, o importante é você aprender, assistindo os vídeos aqui, tirando as dúvidas comigo, estudando em casa, reforcem esse estudo, leiam os livros que eu já disponibilizei para vocês, para terem esse entendimento maior, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição. Aí a gente volta daqui a pouco no próximo vídeo.